hoje a gente começa a trabalhar com essa corrente alternada. Então, nós temos dois tipos de corrente. A gente tem uma corrente que é chamada de corrente contínua e nós temos uma corrente que é chamada de corrente alternada. Como vocês sabem, na nossa casa, nas nossas tomadas, o que chega é uma tensão alternada que gera para a gente essa corrente alternada. Por que isso? Porque quando a gente tem a corrente contínua, apesar dela ser constante, a gente vai ter mais dificuldade para fazer o transporte desse tipo de energia, porque o nosso cabeamento ele vai ficar mais caro, então o transporte a gente vai ter mais quedas, mais perdas de energia durante o transporte dessa energia. Então, para facilitar, a gente trabalha com o que a gente chama de corrente alternada. Então, uma corrente alternada, uma hora a gente tem um sentido da corrente elétrica, em outra hora esse sentido da corrente elétrica ele vai mudar. Por que isso acontece? Lembra quando a gente estudou que a corrente elétrica, aquele sentido que a gente fala que é o sentido real, ela está saindo lá do polo negativo e está indo para o polo positivo? O sentido real da corrente elétrica é esse, ela sai do polo negativo e vai para o polo positivo da nossa fonte de tensão. Quando a gente tem a geração dessa corrente elétrica, a gente vai ter um ímã e esse ímã ele vai produzir esse campo magnético constante. Dentro desse campo magnético constante vai ter uma bobina que ela vai estar girando. Essa bobina ela tem polos, então de um lado ela vai ser positiva, do outro lado vai ser negativa. Só que, ora, o polo positivo encontra-se aqui alinhado com o polo norte, ora, o polo positivo encontra-se aliado com o polo sul. Então, a gente vai ter o quê? Uma alternância dessa tensão. Uma hora eu estou positivo para baixo, negativo, uma hora é o contrário. Isso faz com que a minha corrente ela vá para um lado e vai para o outro. Então, uma hora a corrente ela vai numa direção, uma hora a corrente ela vai na outra direção. Por isso que a gente tem o nome de corrente alternada. Na corrente contínua, isso não acontece, porque vai existir no meu gerador uma peça que é chamada comutador, que vai fazer com que essa tensão ela não se alterne. Então, eu não vou ter essa alternação da tensão. O comutador ele vai fazer com que eu tenha sempre essa mesma tensão, positiva em cima e negativa embaixo. Já quando a gente não tem essa presença, quando a gente tem o circuito de corrente alternada, vai acontecer essa alternância dessa corrente. Então, a gente fala que uma tensão é chamada de tensão contínua ou constante quando o seu valor não vai se alterar no tempo, e uma tensão ela vai ser chamada de alternada quando o módulo da tensão vai variar com o tempo, e a polaridade dessa tensão vai ser invertida periodicamente, então periodicamente de acordo com o tempo que a gente estiver trabalhando. Então, se essa tensão é contínua, a corrente gerada vai ser uma corrente contínua, se a tensão é alternada, a corrente gerada vai ser uma corrente alternada. Tá bom? Então, quando nós temos lá um gerador de corrente contínua, esse gerador de corrente contínua ele vai ser composto pelo rotor, que é a parte que ela vai estar girando. Ele vai ser composto pelo estator. Então, o rotor é como se fosse aquela nossa bobina que está girando dentro do campo magnético. O estator vai ter os ímãs que vai formar esse campo magnético fixo. E a gente vai ter o comutador que vai fazer com que essa tensão ela não seja alternada, gerando assim a nossa corrente contínua. Quando nós temos um gerador de corrente alternada, em vez de a gente ter um comutador que faz essa troca, a gente tem o anel coletor. Então, o anel coletor ele não vai fazer essa inversão da polaridade da tensão. Com isso, a corrente que vai ser gerada é uma corrente que é chamada alternada. Ora ela tem um máximo positivo, ora ela vai ter um máximo negativo. Essa corrente alternada, essa tensão que é alternada, ela vai apresentar um sinal, uma onda que a gente chama de onda senoidal. Até aí tudo bem, né? Sim. Então, as tensões, elas são contínuas, quando não vão se alterar com o tempo, e os exemplos que a gente tem dessas tensões contínuas são as pilhas e as baterias. Então, a gente vai ter sempre uma tensão constante, que quando ligada numa carga, vai produzir uma corrente constante. Então, aqui é mais ou menos a maneira como a gente tem essa tensão contínua apresentada. Ela vai ser uma reta, ela não vai sofrer alteração. Quando a corrente é alternada, a gente vai ter essa variação, esse sinal, que ele não vai ser mais uma reta, ele vai ser um sinal senoidal.
O uso da corrente contínua, ele tem algumas vantagens, como a facilidade do controle da velocidade de motores. Então, em corrente contínua, a gente tem essa facilidade. Mas o transporte de energia em corrente contínua vai ser um transporte mais dificultoso, a gente vai ter mais dificuldade, porque a gente vai ter uma grande resistência no condutor. Então, para sanar esse problema dessa resistência do condutor, a gente pode aumentar a área de seção reta do condutor, mas quando a gente aumenta essa área da seção reta, a gente vai aumentar o peso desse condutor, vai aumentar o peso da estrutura para transporte de energia. Ou a gente pode elevar a tensão transportada, porque se eu aumento a tensão, eu vou diminuir a corrente. Só que para eu elevar a tensão, eu vou precisar de um transformador. E os transformadores, eles só vão funcionar em tensão alternada. O meu transformador, ele vai funcionar em tensão alternada. Por isso que o transporte de energia elétrica, a transmissão de energia, é feita em corrente alternada. Porque a gente consegue aumentar essa potência, aumentar qual vai ser a tensão que vai ser transportada, e quando a gente faz esse aumento, a gente diminui a corrente, diminuindo assim a seção do condutor, diminuindo o custo do transporte de energia. Por isso que a gente estuda essa corrente alternada, tá bom? Então, o nosso sinal de uma corrente alternada é um sinal que é uma senoide. O que é uma senoide? É a função seno. Então, vai ser a projeção vertical de um vetor de amplitude A que gira com velocidade angular ômega em torno de uma origem. Então, a gente vai ter um giro aqui dentro ao redor dessa origem, e esse giro faz com que esse vetor ele sofra variações ao longo do tempo ou ao longo dessa velocidade angular dele. Então, velocidade angular é o quê? Ela é medida em radianos por segundo. Então, é quantos radianos eu estou girando ali por segundo, tá bom? Isso é o nosso sinal senoidal. Esse sinal senoidal, ele vai ter sempre uma amplitude. Essa amplitude, quando a gente fala de tensão, a gente vai chamar de tensão de pico, a amplitude do sinal. E essa amplitude, essa função aqui que vai nos dar esse sinal senoidal, vai mostrar qual que é o valor instantâneo dessa tensão em qualquer instante de tempo. Então, de acordo com o instante de tempo que eu seleciono, eu tenho valores diferentes com dessa tensão, sendo que o valor máximo que ela vai atingir vai ser dessa amplitude aqui. Tá bom até aí? Então, se vocês se lembrarem, quando vocês estudaram a função seno e a função cosseno lá no cálculo, vocês devem se lembrar que a função cosseno é a função seno defasada. O que isso significa? A minha função cosseno é como se eu pegasse a função seno adiantada em 90 graus. Então, eu falar que o meu A cosseno de ômega t vai ser igual a um A seno, de ômega t mais 90. Esse ângulo aqui a gente chama de ângulo de fase. Então, é um ângulo de deslocamento da função seno. Então, eu tenho aqui, ó, essa azul é a minha função seno, A seno de ômega t. Essa vermelha é a minha função cosseno, A cosseno de ômega t. Só que eu posso escrever essa tensão V2 como sendo uma função seno. Então, ela vai ser A seno de ômega t mais 90, que é como se essa função seno aqui ela tivesse deslocada em 90 graus. Ela começa aqui na frente, então ela começa antes da minha função em azul, então ela está adiantada, tá bom? O valor de pico dela é antes do valor de pico da minha função azul. Então, esse ângulo de deslocamento a gente chama de ângulo de fase. Logo, a gente pode dizer que essa função V2, a tensão 2, ela vai ter fase 90 graus ou ainda que ela está defasada em 90 graus. Então, a função seno ela vai se alterar periodicamente no tempo. Então, ela vai ter um comportamento periódico. Nesse comportamento periódico, a gente consegue determinar o que a gente chama de período e o que a gente chama de frequência. O que é o período?
Período vai ser o tempo que eu levo para completar um ciclo. Então, eu vou pegar aqui, ó, do 0 até chegar ao 0 novamente, completando um ciclo positivo e um negativo. Então, o tempo que eu levo para completar um ciclo da minha senoide eu chamo de período. A frequência vai ser 1 sobre período. Então, frequência é 1 sobre período e período é o tempo que eu levo para completar esse ciclo. Mas a gente falou em velocidade angular, eu representei a minha função senoide em função da velocidade angular. Como que eu faço então para relacionar essa velocidade angular com a frequência? Eu sei que a minha velocidade angular, ou frequência angular, vai ser igual a 2π vezes a frequência. Então, 2πf é igual a essa velocidade angular ômega, tá bom? Então, se eu quero determinar aqui qual que vai ser da minha função vermelha, se eu for olhar qual que é a amplitude da função vermelha, eu vou olhar a amplitude dela, esse valor máximo que ela está chegando, que é 3 amperes. Vou olhar qual vai ser a frequência da minha função vermelha. A frequência é 1 sobre período. Quanto que é o período dela? Vai de 0 até aqui 0,5 segundos. Então, 1 sobre 0,5 vai dar 2 Hz, porque a medida de frequência a gente faz em Hz. A unidade de frequência é o Hz. E qual que é a velocidade angular, então, dessa onda? Vai ser 2πf, onde o meu f vale 2 Hz. Então, a velocidade angular é 12,57 radianos por segundo. Da minha onda azul, se a gente for fazer, a gente consegue fazer a mesma coisa. A amplitude vai ser de 5 volts. A frequência, eu vou ter aqui agora o quê? Um período menor. Eu vou gastar 0,2 segundos para completar o ciclo. Então, a minha frequência ela vai ser maior, 5 Hz. A minha velocidade angular, 31,42 radianos por segundo. Então, é uma senoide. Quando uma senoide está atrasada ou adiantada, é porque ela vai ter ângulos de fase diferentes. Ela não vai estar na mesma fase, ela vai ter uma defasagem. É como se ela estivesse saindo antes ou depois de uma onda. Quando que a gente pode verificar se a senoide está adiantada ou atrasada em relação à outra? Quando elas possuem a mesma frequência. Então, a gente vai comparar ondas que estão na mesma frequência. Uma senoide adiantada, ela vai apresentar pico antes da outra onda. Por exemplo, a senoide aqui vermelha, ela está adiantada em relação à senoide azul. Adiantada por quê? Porque o pico dela está antes. Qual que é o ângulo? Então, 30 graus. 30 graus seria esse ângulo que a gente vai ter aqui de diferença entre as duas. Então, ela está adiantada. A senoide atrasada, agora que nossa referência é azul, a minha vermelha tem pico depois da azul. Então, ela está atrasada em relação à minha senoide azul. Atrasada em quantos graus? Nesse caso aqui, em 60 graus. Quando a gente faz a representação no nosso círculo trigonométrico, o que a gente vai fazer? No sentido anti-horário, a gente vai ter o positivo, nosso fasor positivo. Então, se eu estou aqui positivo, eu venho nessa direção. Se eu estou negativo ou atrasado, nessa direção aqui, tá bom? Então, essa senoide vermelha está atrasada em 60 graus. E a representação matemática? Atrasada em 60 graus, eu vou diminuir os 60 graus. Adiantada em 30 graus, eu vou aumentar os 30 graus. Mais 30 menos 60, tá bom? Isso sempre em função a uma referência. Então, qual que é a nossa referência aqui? A nossa referência é a V de T, 10 seno de ômega T. Então, a minha tensão de referência é essa aqui. Então, uma senoide adiantada em 90 graus, ela está 90 graus na frente daquela senoide de referência. Dentro de uma senoide, a gente pode definir os valores de pico a pico, valores médio e valores eficazes da nossa onda. Então, o valor de pico, ele vai ser igual à amplitude da nossa senoide.
Então, sempre que a gente tem esse valor de pico, a gente vai pegar ele pela amplitude. Então, é a própria amplitude, o seu próprio módulo, que corresponde ao máximo valor atingido pela forma de onda. Então, a gente pode destacar, quando a gente tem o valor de pico, duas grandezas diferentes, que é o valor de pico negativo e o valor de pico positivo. Então, quando a gente tem uma senoide que é simétrica, esses valores eles vão ser iguais com sinais opostos. O valor de pico a pico, ele vai ser correspondente entre o pico superior e o pico inferior de uma senoide. Então, a gente tem aqui a nossa senoide. O valor de pico é esse aqui, ó. Então, isso aqui a gente chama de VP. E o valor de pico a pico, eu vou pegar daqui até o segundo. Ver de pico a pico. Para uma senoide que ela é simétrica, o valor de pico a pico é 2 vezes o valor de pico. Como a tensão ou a corrente alternada, elas vão variar de um pico máximo positivo até um pico negativo, o valor médio desse sinal ele seria nulo. Então, se eu for somar esse máximo com o mínimo, eu teria um valor médio nulo. Então, a gente não utiliza valores médios para as nossas senoides. A gente vai utilizar o que a gente chama de valor eficaz ou valor RMS. Esse valor eficaz ele é definido como o valor da tensão ou da corrente, que vai equivaler a um valor de tensão ou corrente contínua positiva, que produz a mesma dissipação de potência em um dado resistor. Então, são os valores que eles produziriam essa mesma dissipação de potência. Só que se a corrente fosse contínua, como não é, o que a gente vai fazer? Que o valor eficaz é igual ao valor de pico sobre raiz de 2. Então, sempre que a gente fala em valor eficaz, a gente vai pegar o valor de pico da nossa senoide, que é a amplitude, e dividir por raiz de 2. Esse valor eficaz, essa tensão eficaz ou tensão RMS, é a tensão que chega lá nas nossas tomadas, de 127 e 220 volts. Então, esse valor de 220 volts é o valor que vai chegar na nossa tomada. Então, como que é a forma de onda senoidal que chega lá na nossa tomada? Então, a nossa onda ela é o quê? V de T, a amplitude, né, que vai ser o nosso V de pico, vezes seno de ômega T. O que a gente tem que descobrir? Primeiro, qual que é o valor de pico. Se eu sei que o meu valor eficaz é igual ao valor de pico sobre raiz de 2, para eu achar qual que é o valor de pico, é só eu fazer, então, a minha tensão eficaz vezes raiz de 2. Quanto que vai dar isso aqui, então? Vou pegar 220 vezes raiz de 2. Vai ser 311 volts. Esse é o valor de pico. E o ômega? O que é o meu ômega T? Ômega é a velocidade angular. Ômega é igual a 2πf. Qual que é a frequência do nosso sinal? 60 Hz. Então, ômega é igual a 2π vezes 60. Então, essa tensão aqui, ela seria o quê? A tensão da nossa tomada, o sinal, é de 311 seno de 120 πt. Então, esse aqui é o sinal que chega lá na nossa tomada todos os dias, que é a nossa onda senoidal. Ok, até aí? Ok. Tá dando para pegar? Sim, Helena. Ótimo. Qualquer coisa vocês podem me interromper, tá bom? Então, esse valor de pico, ele vai ser o valor que a gente vai ter aqui da amplitude, o valor máximo que a gente vai ter da nossa tensão ou da nossa corrente, se a nossa onda for corrente. E o valor RMS é aquele valor que produziria a mesma dissipação de potência no resistor, caso o circuito fosse um circuito de corrente contínua, tá bom? Então, é o valor que a gente utiliza que vai chegar até nas nossas tomadas. Então, aqui é só uma ilustração para vocês mais ou menos de como que é. A gente tem aqui o valor de pico a pico e o valor RMS. Quando a gente fala na resposta senoidal de um circuito, o que a gente está querendo saber? O que é a resposta senoidal?
Se esse meu circuito com uma tensão, que é em corrente alternada, ele for ligado a uma carga, o que vai acontecer com esse circuito? Então, se a gente tem lá em corrente contínua um resistor ligado numa carga, esse resistor ele vai consumir uma potência. Se eu estou em corrente alternada, vai acontecer a mesma coisa. Então, esse resistor, ele também vai consumir uma certa potência. Essa potência, a gente pode determinar ela a partir dessa tensão eficaz ao quadrado sobre a resistência, ou ainda essa potência, que é chamada de potência eficaz, ela vai ser igual a resistência vezes a corrente ao quadrado, tá bom? Quando nós temos um circuito puramente resistivo, mesmo em corrente alternada, a gente pode fazer a análise como se o circuito fosse um circuito em corrente contínua. Então, a minha tensão vai ser igual a resistência vezes a corrente. E a tensão e a corrente, elas vão estar em fase, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, quando a gente tem somente um resistor, tanto a onda de tensão como a onda da corrente se encontram em fase. O que significa elas estarem em fase? Elas não vão ter defasagem nenhuma, elas vão sair ao mesmo tempo. Então, como elas estão na mesma frequência, elas têm que passar pelos mesmos pontos. Então, é como se aqui eu tivesse a tensão e aqui embaixo a minha onda de corrente. Mas elas saem ao mesmo tempo. Quando eu tenho pico de tensão, eu tenho pico de corrente. Então, sempre quando eu tenho um resistor, um circuito puramente resistivo, ligado nesse circuito somente o resistor, a tensão e a corrente estão em fase. Se elas encontram em fase, isso significa que o ângulo de defasagem delas é igual a zero. Então, esse ângulo de defasagem a gente vai chamar de θ, ele vai ser igual a zero, tá bom? Que elas vão estar em fase. Olha o que eu desenhei aqui. Então, sempre que a gente tem um circuito puramente resistivo, a resposta vai ser um sinal que ele vai estar em fase, essa corrente vai estar em fase, e a gente consegue dizer que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. A gente ainda pode trabalhar assim. Quem tem esse tipo de resposta? Então, quais os tipos de componentes que a gente pode ligar que tem apenas resistores? As lâmpadas incandescentes, qualquer circuito de aquecimento de resistência, então se a gente tem o chuveiro elétrico, se a gente vai ter aquelas... eu esqueci o nome disso aqui. Vocês lembram o nome disso aqui que a gente usa para aquecer água? Não é serpentina não, que a gente põe dentro do balde assim para aquecer água, eu esqueci o nome disso. Então isso aqui também é um circuito puramente resistivo, tá bom? Então, quando nós temos um capacitor, esse capacitor ele também vai dar uma resposta no nosso sinal. Então, esse capacitor é um circuito. Se a gente tem apenas um capacitor, a gente se chama de circuito capacitivo. Num circuito puramente capacitivo, as ondas de tensão e corrente elas vão ser defasadas em 90 graus. Então, quando eu tenho um circuito que ele vai ter somente capacitor, a minha corrente e a minha tensão estão defasadas em 90 graus. Estando a onda de corrente 90 graus à frente da onda de tensão. O que significa isso? Que a minha tensão e a minha corrente são defasadas, sendo que a minha tensão, a minha corrente, ela está adiantada 90 graus em relação à minha corrente. Então, aqui é a minha corrente e aqui é a minha tensão. A minha onda de corrente está adiantada, ela vai ter o pico antes da minha onda de tensão, tá bom? Para o capacitor, ele vai ter uma resistência também à passagem da corrente elétrica. Essa resistência à passagem da corrente elétrica no capacitor, a gente vai chamar de reatância capacitiva. Reatância capacitiva é representada por XC. Então, a reatância capacitiva, a gente consegue determinar como sendo 1 sobre ômega C. Ômega é aquela nossa velocidade angular, e C vai ser a capacitância do capacitor. A capacitância do capacitor vai depender do tipo de capacitor, do tipo das placas desse capacitor e do material dielétrico utilizado. Isso aqui vocês já devem ter visto em Física 3. Então, essa capacitância ela é medida em farads e a reatância vai ser essa reação à passagem da corrente elétrica. É como se eu estivesse dificultando essa corrente elétrica passar por ali.
A gente chama essa resistência do capacitor de reatância capacitiva e consegue determinar ela como sendo 1 sobre ômega C. Nessa resposta do capacitor, a gente tem o quê? Que a tensão e a corrente elas são variáveis com o tempo, mas elas estão fora de fase, então elas estão defasadas. Se eu falo em defasagem, é porque elas estão fora de fase, defasada. Qual que é o ângulo de defasagem do circuito puramente capacitivo? 90 graus, onde a corrente é adiantada em relação à tensão. Ou seja, o pico de corrente vai acontecer antes do pico de tensão. Então, a minha corrente é adiantada. Se eu for representar isso, é como se eu tivesse aqui a minha tensão e a minha corrente está nesse ponto aqui, adiantada em 90 graus. Então, ela é positiva nesse sentido em 90 graus. Esse comportamento é esperado porque o capacitor, quando ele é descarregado, é ligado no circuito e a corrente é máxima e a tensão mínima, porque o capacitor está descarregado. À medida que o tempo passa, essa corrente vai diminuir e a tensão vai aumentar. Então, o capacitor, a corrente é adiantada em 90 graus em relação à tensão. Como se fosse isso aqui. Então, a gente tem essa corrente aqui que ela vai ter primeiro o pico do que a tensão. Então, ela é adiantada em 90 graus, tá bom? Quem tem essa resposta do tipo de circuito puramente capacitivo? Motores síncronos sobreexcitados e capacitores de refasamento. Então, todos esses dois, eles vão ter essa resposta que é chamada de resposta de circuito capacitivo, circuito puramente capacitivo. Só que a gente tem um terceiro elemento que pode ser ligado em um circuito que é chamado de circuito de corrente alternada, que é o indutor. Então, o L é de indutor. O que é o indutor? Esse indutor, ele vai ser ligado aqui e ele vai oferecer também essa reação à passagem da corrente elétrica. A reação à passagem da corrente do indutor, a gente chama de reatância indutiva, que é chamada de XL. Então, assim como o capacitor apresenta uma reatância capacitiva, o meu indutor vai apresentar uma reatância indutiva. A reatância indutiva a gente consegue determinar por meio dessa equação aqui, ômega L. Então, vai ser a velocidade angular vezes o L, que é a indutância do meu indutor. Essa indutância ela é medida em Henry, então em milihenry normalmente. Então, quando eu tenho um indutor, um circuito que é chamado puramente indutivo, a tensão e a corrente elas vão ser também defasadas em 90 graus, mas a minha corrente ela vai ser atrasada em relação à tensão. Então, primeiro eu vou ter o pico da minha tensão, depois eu tenho o pico da corrente. Então, no circuito indutivo, corrente atrasada em 90 graus em relação à tensão. Ok? Então, nós temos os circuitos que são puramente capacitivos, puramente indutivos e puramente resistivos. Os exemplos típicos desses circuitos que são puramente indutivos são os motores de indução, os reatores das lâmpadas fluorescentes e os aparelhos de soldas elétricas. Todos esses são circuitos que são puramente indutivos. Resumindo essa primeira parte, a gente pode dizer que o quê? Que eu tenho no circuito a corrente desse circuito e a tensão desse circuito. Se eu tenho essa tensão que é chamada tensão RMS, que é eficaz, ela vai me dar uma corrente RMS. Essa corrente ela vai passar pelo esse resistor que vai consumir uma certa potência. Se o meu circuito é puramente resistivo, a tensão e a corrente elas estão em fases. Então, se a minha tensão é Vp seno de ômega t mais φ, a minha corrente ela vai ser IP, que é a corrente, seno de ômega t mais φ. Não tenho diferença, a corrente e a tensão elas estão em fase. O mesmo ângulo que eu tenho aqui dentro, eu tenho aqui dentro.
Se eu tenho um circuito que é capacitivo, no circuito capacitivo, a corrente ela vai ser adiantada em relação à tensão. Então, a corrente está 90 graus à frente da tensão. Se a minha tensão é Vp seno de ômega t mais φ, a minha corrente vai ser isso mais 90 graus, porque ela está 90 graus à frente. Então, a minha corrente ela vai ser o quê? Ip seno de ômega t mais φ mais 90, porque a corrente está adiantada em 90 graus. Se eu tenho um circuito que ele é puramente indutivo, a minha tensão ela está à frente da corrente. Então, quem está adiantado é a tensão. Se a minha tensão é Vp seno de ômega t mais φ mais 90, então a minha corrente vai ser Ip seno de ômega t mais φ somente, porque é a tensão aqui que vai estar adiantada em relação à corrente. Ok? Porque a corrente no indutor é atrasada. Então, aqui a corrente é atrasada em 90 graus em relação à tensão. Então, a gente tem alguns exemplos. Primeiro, determine a frequência da forma de onda vista na figura 3.8. Então, a gente tem essa forma de onda aqui. O que vai ser a minha frequência? Frequência é 1 sobre período. Como a frequência é 1 sobre período, a gente vai ter que achar o período. Eu tenho aqui de 0 até 15, só que essa onda começa antes. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar onde eu consigo ver um ciclo completo. Então, de 5 até 25 milissegundos. Esse vai ser o período que eu gasto para completar um ciclo completo da minha senoide. Então, vai ser 25 menos 5, que vai dar 20 milissegundos. A frequência é 1 sobre período, então vai ser 1 dividido por 20 vezes 10 a menos 3 segundos, que vai dar para a gente 50 Hz. Se eu quero apresentar isso aqui na forma senoidal, o que a gente vai fazer? Então, é uma tensão, V de T, vai ser igual ao quê? O valor de pico, que é 10, seno de ômega T. Ômega é 2πf, certo? Então, isso aqui vai ser um V de T, 10, seno, 2πf, F vale 50, vai ser 100 πt. Eu coloco em função do π só para não ter que usar a calculadora, tá bom? Então, essa aqui é a forma de onda que está representada aqui. Determine a velocidade angular relativa a uma forma de onda senoidal cuja frequência é de 60 Hz. Então, o que vai ser a minha velocidade angular? 2πf. Então, 2π vezes 60 vai dar 377 radianos por segundo. Então, é muito comum, porque a frequência que a gente utiliza aqui no país é de 60 Hz. Então, a corrente em um resistor de 5 ohms vale I igual a 40 seno de 377T mais 30. Determine a expressão senoidal para a tensão no resistor. Então, a tensão no resistor vai ser igual ao quê? Tensão é igual a R vezes I. Tensão, então, vai ser a resistência vezes o valor da corrente. Minha resistência vale 5, minha corrente vale 40. Então, vai ser 40 vezes 5, que deu 200. E o resto da senoide, como é um circuito puramente resistivo, eu vou estar em fase, o que está dentro do parêntese vai continuar a mesma coisa. Então, a minha tensão vai ser 200, que é o valor de pico da tensão, vezes seno de 377T mais 30. Ok? A expressão para a tensão em um indutor de 0,5 Henry é dada a seguir. Encontre a expressão senoidal para a corrente. Então, aqui a gente tem a tensão no indutor. O que vai ser a corrente no indutor? Tensão no indutor vai ser igual a corrente vezes... O que apresenta a resistência à passagem da corrente no indutor? A reatância indutiva. Se eu quero achar a corrente, eu vou fazer essa tensão dividido pela reatância indutiva.
Quanto que é a reatância indutiva do meu indutor? Vai ser ômega L. Então, ômega L, reatância indutiva, o meu ômega vale 20, porque a expressão que eu tenho, V seria um VP seno de ômega T. O que acompanha o T é 20, então o ômega vai valer 20, vezes L, que é a indutância, 0,5.